Dia, meus amigos. As mudanças na nossa vida, na verdade, não acontecem de uma hora para outra. Elas começam lá atrás, só que a gente não percebe. E num determinado momento elas se materializam e a mudança fica evidente. Depois daquela mudança para o apartamento que acabou não acontecendo, começou uma nova etapa da nossa vida. Eu não percebi naquela época, mas foi onde começou tudo. O Marcelo acabou saindo da Lanxess e nós resolvemos tirar um ano sabático. A primeira coisa que nós fizemos foi ir para Paris. 2 meses em Paris, num apartamento de 40 metros quadrados, e foi uma maravilha. A ideia, a intenção era de desintoxicar o Marcelo daquele mundo corporativo, para que ele pudesse perceber, porque vira um vício, né? O mundo corporativo é um vício. É para ele perceber que existem outras maneiras de se viver, que existe vida fora da empresa, que existe prazer em outras coisas que não seja ganhar dinheiro e exercer poder, que existe outra vida. E ele foi conhecer isso e foi muito bom. Foi uma época também que nós nos aproximamos bastante, porque vocês podem imaginar, a gente vivia em mundos completamente diferentes. Então foi um resgate nosso muito importante. Depois desses 2 meses em Paris, a gente resolveu ir para a Ásia. Índia, Tibete, Butão, os Himalaias. Nós caminhamos nos Himalaias. Isso foi para mim, pessoalmente, uma coisa incrível. Com muitas descobertas. Eu descobri, por exemplo, que eu não sou mais uma menina, que o meu corpo não é mais tão forte, com tanta vitalidade como era quando eu era jovem. Só que eu me sinto uma menina, então eu não sabia dessa minha limitação, mas ela ficou bem clara. Nós caminhamos alguns dias naquele sobe e desce dos Himalaias, e aí o meu corpo simplesmente falhou. Eu não conseguia continuar de jeito nenhum. O Marcelo continuou com o guia, e eu fiquei lá no meio do nada, num hotelzinho lá, não era nem hotel, mas eu fiquei lá vários dias, pude ler, pude pensar, pude me integrar com a natureza, foi muito bom, né? Mas eu tinha um medo muito grande, que era de não conseguir voltar, porque não tem meio de transporte, não tem estrada, você não consegue fazer nem de moto, nem cavalo, nem jegue que carrega as coisas, não consegue carregar as pessoas porque vai escorregando, não tem como. Você só pode contar com o seu próprio corpo, com as suas pernas, com o seu corpo. E o meu corpo não tinha mais jeito, ele estava completamente destruído. Eu fiquei com muito medo. Mas eu consegui voltar, deu tudo certo no final. E aí foi um outro aprendizado, né? A gente é que coloca os limites da gente. Quando a gente se coloca em teste, a gente não sabe que vai se colocar em teste, mas a gente acaba se colocando em teste. Quando você transcende os seus limites, aquele limite que você mesma colocou, você percebe que você consegue muito mais, que você é muito mais forte do que tudo isso. Então, isso para mim foi muito legal. Eu tenho um amigo muito querido que ele tem uma frase que é o lema dele, que é a seguinte: não sabendo que era impossível, o cara foi lá e fez. Eu adotei essa frase e eu vivo também dessa maneira. Bom, depois dessa viagem para a Índia, a gente foi para Amsterdã. Ficamos num apartamentinho de 25 metros quadrados, 4º andar sem elevador, que é muito normal lá em Amsterdã. E a gente fez tudo, ou a pé ou de bicicleta, inclusive viagens. Então você não pode carregar muita coisa, naturalmente, porque você vai subir 4 andares, aquela escada bem estreitinha, carregando uma mala grande, ou na bicicleta. Então, a gente começou a carregar cada vez menos coisa, a gente foi trazendo cada vez menos coisa. E óbvio, a gente percebe que não precisa de muita coisa que a gente leva, né? Além disso, tem uma frase do meu pai, que eu gosto muito também, que é: quem compra, carrega.
Então a gente não comprou praticamente nada, porque senão a gente ia ter que carregar. Então, é também uma experiência diferente você na Europa, onde tem tudo, com dinheiro, e não comprar, mais um aprendizado. O ano sabático acabou, nós voltamos, o país estava muito ruim financeira, economicamente, um desemprego enorme. O Marcelo não conseguiu nenhum trabalho bom, então a gente resolveu incumpridar o sabático por mais um ano, ou quem sabe, para sempre.